Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. 10h36. Estamos começando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas, sempre abordando um segmento importante e estratégico, não só para a economia, mas para a vida das pessoas. E hoje vamos destacar o setor do varejo, o setor comercial. Vamos entrevistar aqui a Adriana Flores, que é superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Adriana, seja bem-vinda à Rádio CBN. Muito obrigada. Deixa eu perguntar, como que o setor comercial, mais especificamente o shopping, vem se adaptando a tudo isso que está acontecendo com a nossa economia, com a nossa vida, né, de maneira geral? Sabe, Ginês, os shoppings do país estão todos num processo de entender o novo. Acho que toda a população, né, todo mundo está numa nova fase e tentando entender para onde é que a gente vai. Então, hoje, a gente tem 36% dos shoppings do país abertos, mais ou menos, são um pouco mais de 200 shoppings, de quase 600 que nós temos operando, né? Campo Grande teve o privilégio de ser a primeira capital que autorizou a reabertura de seus shoppings, né? A partir do dia 18 de abril. Então, estamos com aproximadamente um pouquinho mais de 40 dias aí de reabertura, né? O Bosque dos Ipês, especificamente, abriu no dia 23 de abril. O que a gente tem percebido nesse meio tempo? Um dos pontos importantes que o shopping sempre oferece e oferecia a seus frequentadores era o entretenimento, né? O shopping é a praça moderna, onde as pessoas vão com suas famílias para passearem. No cinema, enfim, né? O cachorrinho, passar momentos agradáveis de passeio num local que é seguro, que tem um ar-condicionado, temperatura agradável, bons banheiros, ou seja, um bom serviço. E fazer compras também. Nessa retomada agora, na reabertura, nesses tempos de pandemia, e até pelas regras que foram impostas e acho que são necessárias e corretas, né? Diga-se de passagem, o entretenimento está em segundo plano. O entretenimento, na verdade, não é o objetivo do shopping nesse momento. Ele não pode oferecer isso à população. Então, o shopping passa a ser, nesse momento, um grande resolvedor da vida do cliente, do consumidor, do ponto de vista de serviços e produtos. Ou seja, você precisa comprar alguma coisa, você precisa resolver alguma coisa em termos de serviço, né? Um serviço público, ou ainda uma lotérica, pagar uma conta, esse tipo de coisa, o shopping hoje se presta muito, né? Mas ele não está entregando a sua totalidade de oferta que ele tem, porque ainda está faltando entretenimento. Acho que é um ponto bastante importante. Isso tem exigido do varejista, né, do lojista, que a gente chama, um grande processo de adaptação. Por quê? Porque as quedas de fluxo, agora a gente já completou maio, né? Então a gente já tem uma ideia de como é que o fluxo funciona. Elas estão nos shoppings que já estão reabertos por volta de 50% a 60% de queda de fluxo contra seu ano anterior, tá? Isso é fato. Isso é fato, é sabido, isso é comentado no segmento e é uma informação comum a todos os shoppings, sejam eles maturados ou não. Justamente porque as pessoas que estão indo estão sendo mais seletivas, tá? Entretanto, a queda de vendas, que a gente fica pensando, poxa, se você tem uma queda de fluxo tão acentuada, o que acontece com as vendas? As quedas de vendas não acompanham essa queda de fluxo. Elas estão na faixa de 30% a 40% em média global, sendo que tem alguns setores mais prejudicados. Então, eu quero dizer que o setor mais prejudicado claramente é o setor de alimentação. Esse está sentindo muito uma queda assim na casa de 70%. Por quê? Porque esse cliente que frequenta uma praça de alimentação de shopping, ele é naturalmente aquele cliente que está a passeio, que nesse momento não está sendo estimulado. Que é aquilo que nós conversamos logo no começo. Que ele vai lá por lazer, vai para passear, entretenimento também. E alguns desafios novos também se apresentam, e o que eu acho que vai acontecer? Que enquanto nós não tivermos uma vacina para a pandemia, né? E ainda pode ser que esta pandemia que estamos vivendo,
ela seja precursora de outras, espero que não, mas a gente não sabe, não pode descartar, quer dizer, o futuro não vai ser como era hoje para nenhuma empresa, né? É preciso que haja uma adaptação em como tornar o processo de compra mais seguro para as pessoas. Então, assim, nós somos seres sociais, né? Os seres humanos e sociais, é natural que a gente queira se abraçar, estar perto, conviver, e isso também é no processo de compra, a proximidade do vendedor, a experimentação de roupas, a experimentação de calçados, essas coisas hoje estão suspensas. Isso vai ter que ser resolvido a longo prazo. Então, isso pode ser resolvido com tecnologia. Então, por exemplo, a luz ultravioleta, né, que é um velho conhecido, já dos anos 70 se usava luz ultravioleta para a desinfecção de alimentos, quando se trazia de casa e tudo mais, eu me lembro disso na nossa casa. Essa desinfecção com luz ultravioleta pode ser uma grande solução para permitir que as pessoas experimentem as roupas, a roupa seja colocada numa câmara por alguns segundos, ela está desinfectada, pode voltar para a gôndola e a pessoa também não tem o perigo de provar uma roupa que momentaneamente esteja ali carregando uma carga viral prejudicial à saúde. Seria um processo de esterilização. Exato, um processo de esterilização. Então, assim, a gente vai ver muita evolução, né? Porque o comércio e o varejista, eu gosto de dizer, a frase não é minha, mas é uma frase ótima, que diz o seguinte: nenhum varejista pode ser pessimista. Não existe varejista pessimista, só existe varejista otimista. Tá? Porque são pessoas que realmente vão à luta e vão tentar superar suas dificuldades. E as dificuldades passam por dar segurança ao cliente, por atração desse público, e para o cliente voltar a uma certa normalidade, né? Eu acho não, tenho certeza, nós vivemos em Campo Grande uma situação de grande privilégio, porque a pandemia está controlada. São poucos casos, o nosso sistema de saúde está disponível, não está sobrecarregado. Não está sobrecarregado, né? Então, assim, a gente, de fato, está fazendo a curva ser mais leve. O que não quer dizer que pessoas vão se contaminar. Agora, a gente precisa ter uma responsabilidade enorme com as pessoas e viabilizar também a parte econômica. Só que uma coisa depende da outra, né? Sem saúde não tem economia, e a economia é importante para, ao longo tempo, você realimentar e ter pessoas com capacidade de alimentar sua família, né? Mandar as crianças para a escola e coisas como essa. Né? Adriana, você citou em boa parte da tua fala a questão de mudanças de comportamento. Certo. Né? Seja do cliente, seja do lojista. Como tem sido, agora eu quero focar um pouquinho lá dentro do ambiente, da rotina de um shopping, né? Que as pessoas às vezes elas vão no shopping, passam ali 1 ou 2, 3 horas e não conseguem entender essa complexidade, que existe uma relação do shopping com os lojistas, com a equipe de limpeza, com toda uma estrutura que envolve, né, manter um shopping aberto. Como tem sido essa adequação diária do contato com o lojista? O que o lojista tem que observar, o que pode, o que não pode, essa comunicação, né, visando o que você disse, o lado econômico, mas o cuidado com as pessoas. Sim. Para mim está muito claro hoje que quanto melhor a gente conseguir transmitir às pessoas a segurança para a compra, mais rapidamente o fluxo retoma e o nível de vendas cresce. Tá? Isso é muito claro. Então as pessoas precisam confiar. Para confiar faz parte de um processo de que quem está recebendo as pessoas, ou seja, os funcionários, colaboradores do shopping, os lojistas, os fornecedores, em toda a comunidade que envolve o funcionamento de um shopping center, tem que estar extremamente consciente do que está fazendo. Então, o que eu percebi na nossa equipe no Bosque dos Ipês? Levou aproximadamente 2 semanas da retomada, né, para que aqueles hábitos novos, aquelas rotinas novas, virassem alguma coisa natural nas pessoas. Por quê, Gimenez? Porque usar máscara, por exemplo, que é uma coisa que a gente colocou como obrigatório para todo mundo que trabalha no shopping. A máscara, ela é incômoda, ela te deixa com calor, com dificuldade de respirar, né? Não, é uma coisa que abafa a sua voz, ou seja, você quer realmente o tempo inteiro tirar a máscara. Só que você precisa usar essa máscara para o seu bem e o bem dos outros. Então, você precisa passar por esse processo e se acostumar com isso. Então, esse é um ponto. Outro ponto, quando você está fazendo certas atividades, como medir a temperatura de alguém na porta de entrada do shopping, isso é um ato que você está fazendo que é muito sério. Então,
tem que ser feito olho no olho, né? Tem que ter a seriedade, tem que usar os segundos corretos para sair a informação, tem que interagir com o cliente, e o cliente tem que poder ouvir aquilo e ser orientado sobre aquilo, e não se criar um ambiente de julgamento dizendo: você que está com a temperatura elevada não pode entrar aqui. Não, tem que haver uma sutileza, né? E, aliás, eu queria registrar, e isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz e confiante, é que a gente, nesse tempo de operação, não teve nenhum caso registrado, nenhum caso de pessoa febril. Nós não tivemos absolutamente ninguém. E essa testagem é diária? Essa testagem é diária e é obrigatória para todas as pessoas que queiram entrar no shopping, sejam elas clientes, funcionários ou lojistas. E desde o dia 20? Desde o dia 23 de abril. De abril, ou seja, faz mais de 40 dias. Sim, então esse criar o hábito, eu acho que é o grande negócio. Por quê? Porque aí você passa a tentar olhar a sua vida com uma certa normalidade, porque você já internalizou esses novos hábitos, né? Que te incomodam no início. Então, acho que esse é o principal desafio que a gente encontrou e acho que já superamos nesse momento. Me lembra um pouco quando tem uma lei nova e a pessoa fica: essa lei vai pegar ou essa lei não vai pegar? Então, assim, os novos critérios de biossegurança vão pegar ou não vão pegar? Vão pegar. Vão. Já pegaram. Já pegaram, são necessários e são necessários para que as pessoas tenham saúde ao longo do tempo, né? Adriana, em relação, olhando para o negócio, olhando para o mercado, parece que todas essas adequações, como você disse, já surtiram, já se criou uma nova rotina, porém, todos aguardam ansiosamente uma retomada, né, mais próximo da normalidade possível. Sim. Do que foi feito, né, do ponto de vista de adaptação? A gente viu aí que muitas lojas estão oferecendo serviços que antes não ofereciam. A gente pode citar, por exemplo, o delivery, vender, né? Enfim, criar alternativas. Qual que é a leitura do shopping junto com os lojistas do que está por vir? E aí, é claro, é um exercício de otimismo, inclusive, do que você citou. O que vocês esperam do ponto de vista de perspectiva, que é um dos objetivos da nossa entrevista aqui do cenário? Essa pergunta é bem interessante. Quando a gente reabriu, nós tínhamos só pontos de interrogação na nossa cabeça, tá? Nós pensávamos uma tese que era assim: será que estaremos abertos até o Dia das Mães e precisaremos fechar novamente? Era esse tipo de questionamento que estava na nossa cabeça. Hoje, isso já está muito descartado e muito longe. O que aconteceu? Nós tivemos que abruptamente parar de operar. Um shopping não nasceu para fechar. O shopping funciona 365 dias por ano. Então, essa é uma situação absolutamente inédita, né? Quando nós voltamos desses patamares ruins, né, de queda de fluxo, queda de vendas, mas a gente tem visto uma retomada gradual, paulatina, onde semana a semana você supera a semana anterior. Tá? Isso está sendo registrado já? Isso está sendo registrado, está sendo observado. Então, se você olhar para o grande grupo de shoppings brasileiro, né, que nós estamos muito próximos da reabertura da totalidade dos shoppings. Eu acho que nos próximos 30 dias, todos do Brasil devem voltar. É o que está apontando estado a estado, cidade a cidade, né? Esse tempo de fechamento, ele traz um recuo no negócio, né? Um recuo que já foi apontado. Nossa empresa apontou que a gente deve estar perdendo mais ou menos 2 anos de atividade, digamos assim. Tudo que nós avançamos nos últimos 2 anos em termos de desenvolvimento do negócio, a gente dá um passo atrás. Isso aconteceu. Mas a retomada será bem mais veloz. Nós não levaremos outros 2 anos para recuperar aquele patamar. Então, existem gatilhos importantes. O gatilho relevante próximo que vem é a retomada do entretenimento, que vai ocorrer. Tem uma previsão? Olhe. Deve ter muita gente com vontade de ir no cinema, né? Tem. Mas assim, a gente tem que saber que na hora que o cinema reabrir, as pessoas têm que estar capazes e confiantes para voltar a ir ao cinema. Então, isso vai variar muito. Eu tenho uma sensação de que Campo Grande deve ter um papel pioneiro nisso também, porque foi uma das suas características, né, de ser pioneiro na reabertura de shoppings. Possivelmente chegue a esse estágio. Que são as grandes questões, que são reabertura de escolas, reabertura de cinemas, eventos, boates, o entretenimento como um todo. Quando isso voltar, né, isso acelera a curva de crescimento do shopping. Então,
pode ser que esses 2 anos de regressão sejam recuperados num prazo de até 1 ano. É o que está havendo nesse momento. Mas isso é uma fotografia. São projeções. É uma projeção, é uma fotografia, pode não se confirmar, mas nesse momento aponta nessa linha de pensamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Bosque dos Ipês? Vamos. O Bosque dos Ipês tem 6 anos, completar 7 anos. Do ponto de vista de categoria de shopping, ele está em uma fase ainda de amadurecimento. Está numa fase de amadurecimento. A gente entende que a maturidade do shopping se aproxima de quando ele completar seus 10 anos de idade, tá? Mais ou menos isso. Então, o que nós estamos tentando fazer, e eu acho que a população já compreendeu muito bem isso, a gente tem uma resposta muito bacana, né? Existe o consumidor do Bosque dos Ipês, inclusive existe um grupo de pessoas que a gente chama de amigos do bosque, né? Que são pessoas que espontaneamente sempre se manifestaram como se fossem nossas fãs. Nós a identificamos, conhecemos essas pessoas, né? E volta e meia damos a elas notícias em primeira mão, abrimos o shopping só para elas e assim por diante. Então, o shopping tem seu projeto de desenvolvimento, né? Ele é um desafiante na cidade, mas a cidade tem uma recepção enorme. E tem outra coisa, o desenvolvimento da zona norte da cidade, né? O entorno do shopping, quando a gente tiver mais e mais moradores próximos ao shopping, é natural que esse desenvolvimento venha de forma vitoriosa para todos os lojistas e para o empreendedor também, né? Era isso que eu ia te perguntar. Eu tive a oportunidade na época, quando o shopping estava se instalando, de conversar com os gestores do grupo de investidores na época, e eles falavam muito do vetor de crescimento. Exato. Na região norte da capital, né? E por esse motivo teriam escolhido aquela região para instalar o Bosque dos Ipês. Essa projeção está dentro do que o grupo levantou na época, está dentro do tempo, do ponto de vista de desenvolvimento, porque muita coisa acontece de um ano para o outro, né? Então a gente está levando em consideração 6 anos. Você disse que normalmente o amadurecimento de um empreendimento de shoppings leva 10 anos. Está dentro da curva projetada de crescimento? Não, Gimenez, está um pouco mais lento do que a curva. Tá mais lento. A projeção dos empreendedores tinha sido de um desenvolvimento urbano um pouco mais rápido do que o que a gente está apresentando hoje, tá? Existem vários projetos interessantíssimos na nossa região. É só ver a quantidade de casas construídas em Alphaville, que cada mês que é do lado do shopping, se altera, né? Os lançamentos de outros empreendimentos imobiliários muito próximos ali, o potencial urbanização da área que é rural, do outro lado da rodovia, essas coisas estão tão claras que vão acontecer, mas elas já deviam ter acontecido. Então, assim, está um pouco mais lento do que a previsão inicial. Acho que também faz parte do processo. Olha quantas coisas nós vivemos nesses anos, né, das crises econômicas pelas quais passamos, e agora a novidade é uma crise de saúde, né, uma pandemia como essa que estamos vivendo. Falando ainda em projeção, em desenvolvimento, não só da região, mas também do shopping. Quando se olha para esse momento de desenvolvimento, né, com esses obstáculos pelo caminho, que não é obstáculo qualquer, é uma pandemia mundial, para os lojistas que estão, né, e para os que virão, porque há uma rotatividade, isso é até que normal nos shoppings, mas qual é a perspectiva de quem tem lá um investimento e de quem está aguardando essa melhora do cenário? Eu diria o seguinte, que a curtíssimo prazo, todo mundo deve ter um objetivo de sobreviver, né? De passar pela pandemia e sair dela o menos arranhado possível. Vai sair arranhado, mas o menos arranhado possível, para ter uma retomada tão logo haja um ambiente para isso. Então, é natural quando o shopping abre, né? E como eu te falei que semana a semana está vendo uma melhoria dos resultados. Então, você imagine a dificuldade de ler o que está acontecendo na primeira, na segunda semana, por exemplo, né? Isso tira o sono do lojista, porque o lojista diz assim, gente, primeiro eu não conseguia trabalhar. Agora eu consigo trabalhar e o resultado é muito ruim, em vários casos, inclusive pífio. O que eu faço? Né? Eu acho que eu vou ter que desistir desse negócio. Na verdade, um espaço tão curto de tempo não é o suficiente, não é uma análise correta para você tomar uma decisão como essa.
Então, o que a gente, na administração do shopping, tem feito é tentado mostrar, primeiro, dar essas informações sistemáticas de evolução, né, ou não evolução, mas no caso, sim, são de evolução, para nossa felicidade, e apoiar esse lojista nesse processo. Então, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos, a gente procurou o Sebrae, né? Dizer, Sebrae, nos ajuda aqui, porque eu acho que nossos lojistas vão precisar, por exemplo, ter acesso a crédito, e a gente tem que entender qual é o caminho das pedras para esse acesso ao crédito, né? E nos engajamos em vários eventos do Sebrae, eventos online, na tentativa de colocar o nosso lojista mais próximo das fontes de retomada de crescimento, né? De manter folha de pagamento, ou seja, de tentar olhar um pouco com os calçados, né? Com os sapatos de quem é lojista. Acho que esse é um papel importante da nossa empresa, que é uma empresa bastante grande, né? E que tem uma comunidade de lojistas de todos os portes e tamanhos e com mais ou menos experiência, né? Então, a perspectiva de curtíssimo prazo é sobreviver. A médio prazo é a retomada, né? E a outra coisa são as alternativas. Então, vou citar a alimentação aqui, que eu disse que está com uma queda muito forte, né? Uma dificuldade enorme. Olha que interessante quando a gente pensa no seguinte, as pessoas estão passando muito mais tempo em casa, tá? Então, hoje, quem tem soluções, coisas que fazem a vida em casa ser melhor, mais interessante, menos monótona, está vendendo. Então, assim, eu vejo, por exemplo, vendas interessantes do setor de brinquedos, vendas interessantes do setor de conforto para o lar, como camas, sofás, televisores, ou seja, a linha branca, a linha marrom, né? Tudo que aumenta o conforto em casa. E a alimentação, chegando nela, tem um grande vetor do delivery, né? Então, assim, você formatar uma operação, que você tem uma espécie de um prato, uma forma, você diz assim, ok, eu não operava com delivery, mas eu preciso de uma embalagem correta para poder entregar isso e chegar na casa do consumidor e a comida estar com uma apresentação bacana, interessante, que faça aquele consumidor sentir que aquela experiência valeu a pena e que continue com ela, né, ao longo do tempo. Então, esse pensar um pouco fora da caixa e dos métodos convencionais faz todo sentido. Eu não sei se isso chegou até vocês, mas assim, vários WhatsApps de profissionais tem uma pergunta que diz assim, qual foi o fator motivador da digitalização, né, da entrada do mundo digital da sua empresa? Foi decisão do CEO? Foi decisão do CTO? Não, foi a pandemia. Ou seja, a pandemia é o maior acelerador de inovação nas empresas, né? Razão pela qual, por exemplo, nós resolvemos fazer um delivery. Então, um delivery de não alimentos, porque o delivery de alimentos até existe, já é uma coisa tradicional, desde quando tinha os teleentregas de pizza. Você levantava o telefone, recebia sua pizza em casa. Então, isso já é uma coisa que está na cabeça da população. Agora a gente tentou trabalhar no delivery de não alimentos, de outras coisas que estão havendo no shopping, que possa chegar até a pessoa. Então, assim, além da segurança de frequentar um ambiente, né, que é o shopping center, o Bosque dos Ipês, preparado para receber as pessoas com segurança, se mesmo assim você não quiser ir lá, você pode pedir pelo delivery e receber em casa. Adriana, nós temos mais um minutinho. O que você diria para quem aprecia ir ao Bosque dos Ipês, para quem é cliente, para quem é fã do Bosque dos Ipês? O que você diria? Que mensagem você deixaria? A mensagem, acima de tudo, é de um tremendo agradecimento por essa fidelidade, né? por esse encantamento, porque um shopping center, ele não é um belo prédio, né? Ele é um belo prédio cercado de consumidores, né? que o apreciam. Então, eu só tenho uma mensagem de agradecimento, dizendo que no Bosque dos Ipês, vocês estão seguros. Estejam conosco. Eu conversei com a Adriana Flores, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês. Adriana, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para você. De nada, bom dia. 11 horas em ponto, estamos finalizando mais um cenário CBN 2020, desafios e perspectivas. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, da nossa entrevista hoje com a Adriana, e o cenário continua essa semana com outros setores importantes, outros entrevistados mais importantes ainda. Um bom dia para você, uma ótima tarde, bom almoço. Tchau.
Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020.